Sejam bem-vindos a mais um bate-papo com a contabilidade aqui no nosso canal da Profácil. Mais uma vez, o nosso amigo e contador Alan. E aí, Alan? Tudo bem, Josué? Como está? Tô bem, graças a Deus, cara. Hoje, provavelmente, você vai trazer mais um assunto desse top aqui pra gente, para poder ajudar os empreendedores aí do canal, né? Sim, esse é importante. Esse todo mundo quer saber. O vídeo de hoje nós falaremos sobre estratégias legais para a redução de tributos. Isso é muito importante, viu? O empresário está a par de estratégias para conseguir reduzir tributos e automaticamente reduzir custos e trazer mais lucro para a empresa. Tudo que o empresário quer, não é? E dentro da legalidade, né? Vamos lá. Isso é mais importante. Isso. Antes da gente começar, é importante informar que esse vídeo não se aplica para quem é MEI. Porque o MEI ele tem um tributo único. Né? Aquele valor de, hoje em 2024, está por volta de R$ 75, R$ 76 reais. Então, o MEI não existe forma de redução tributária, porque ele já é para o microempresário individual e só paga aquele valor de imposto. Então, eu já deixo bem claro aqui, porque às vezes a pessoa tem um CNPJ MEI e acha que consegue fazer algum tipo de redução tributária. Então, não se aplica para CNPJs que têm a tributação MEI. Tá? Então, é para Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Beleza? Uma empresa de um porte maior. Primeiro tópico, para você conseguir reduzir tributos da sua empresa. Organize o financeiro e os processos de compra e venda. Então, antes de mais nada, para conseguir fazer algum tipo de estratégia de redução de tributos, é importante a empresa organizar o financeiro e as compras e as vendas. O que eu estou querendo dizer com isso? Empresas que misturam as contas dos sócios com as contas da empresa, né? Fazem pagamentos pessoais do sócio com as contas da empresa e vice-versa. Empresas que fazem, que tem às vezes um grupo econômico, compra de um CNPJ e vende de outro. Está errado também. Então, antes de começar a tentar fazer uma estratégia tributária, a empresa precisa estar caminhando para deixar os processos financeiros em ordem. Porque sem a informação, a gente não consegue fazer uma redução tributária. Tem que ter informação e coerente. Então, se você pega a contabilidade da empresa, pega o financeiro da empresa, está com informações errôneas, informações equivocadas, não tem como fazer uma estratégia de redução tributária. Então, antes de começar a reduzir tributos, tem que arrumar a casa, por assim dizer, na parte financeira. Então, esse é o primeiro tópico. Então, não adianta você querer dar um passo maior que a perna. Tem que regularizar a parte financeira, os processos de compra, de venda certinho por cada CNPJ, se for grupo de empresas, né? Para a gente começar a conseguir fazer algum tipo de estratégia. É importante falar também, Josué, que não é redução de tributos, não é mágica. Não é uma coisa que você tem uma fórmula mágica que você consegue resolver. Eu vejo muitas pessoas postando na internet fórmulas mágicas. Você quer reduzir tributos, faça isso, isso, isso. Cada processo pode se adequar a uma empresa e para outra empresa não. Então é normal, às vezes, um processo que eu falo aqui se adequar para uma empresa e para outra empresa do mesmo ramo de atividade, mesmo porte, mas por conta da quantidade de funcionários, da quantidade de compras, das características da empresa não serem aplicados. Tá? Então isso é importante. Tá? Segundo tópico, descubra qual o melhor regime tributário. Descubra qual o melhor regime tributário. Atualmente no Brasil nós temos Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Tá? Aqui eu não estou falando de empresas do terceiro setor, eu não estou falando de ONGs, não estou falando de empresas sem fins lucrativos, templos religiosos de qualquer religião. Isso aí são empresas imunes e isentas de tributação. Então, hoje uma empresa ela tem que escolher uma dessas três tributações. Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Quem vai te ajudar a aplicar qual o melhor regime tributário é a contabilidade, é o contador. Porque assim, normalmente a maioria dos empresários que tem uma assessoria contábil, normalmente essa assessoria já joga para a empresa no Simples Nacional. Porque o Simples Nacional hoje é o regime tributário, a grande maioria das vezes, o melhor. A grande maioria das vezes. Mas dependendo do processo de compra e vendas da empresa, às vezes compensa mais ela ir para o lucro presumido e para o lucro real. Até porque no Simples Nacional você tem alguns limites também, né? Você tem um faturamento o limite de 4,8 milhões por ano de faturamento. Então uma empresa que fatura 4 milhões e 900 já não pode estar no Simples Nacional, entende? Lucro presumido até 78 milhões e lucro real não tem limite. Então, é extremamente importante você conversar com o seu contador e ele fazer uma análise
dessa empresa nos 3 cenários. Não é simplesmente jogar no Simples Nacional ou simplesmente jogar no lucro real, que eu também vejo muita gente na internet falando, olha, você está perdendo dinheiro se sua empresa não tiver no lucro real. Calma, não é bem assim, depende. Né? Como eu falei anteriormente, não são todas as empresas que ficarão melhores no lucro real. Senão, todas as empresas do Brasil estariam no lucro real, concorda? Todas as empresas do Brasil. Não precisa ter nem ter outra opção. Não precisaria ter nenhum outro tipo de regime tributário. Então, não existe essa mágica. Tem que conversar com o contador e ele trazer os 3 cenários. No meu escritório eu faço o seguinte, qual que é a tributação da sua empresa? É presumida, é simples nacional, é real? Não importa. Uma vez por ano, nós fazemos a verificação do cenário da empresa para ver se o comparativo de quanto que essa empresa pagaria nas outras 2 tributações. Por que uma vez ao ano? Porque uma vez que você faz a escolha, já era. Você optou pelo lucro real em janeiro, é o ano inteiro que você vai ter que ficar com o lucro real. Entendi. Optou pelo lucro presumido, é o ano inteiro. Então não tem como voltar atrás. É só no ano seguinte. A única regra que tem é que quando você está no Simples Nacional, você pode ser desenquadrado no meio do ano. Você pode solicitar o desenquadramento, né? Então, a empresa estourou o faturamento, por exemplo, ela já pode ser desenquadrada. Ou opção mesmo, não quero mais estar no Simples Nacional. Agora, se optou pelo lucro real, lucro presumido, já era. Só em janeiro do ano seguinte que você faz a solicitação para você mudar de tributação, tá? Próximo tópico, regime caixa e competência. Isso a maioria dos contadores nem sequer mencionam para os seus clientes, que existe o regime caixa e competência para apurar o imposto, tá? Esse tópico de regime caixa e competência se enquadra para empresas do lucro presumido e Simples Nacional. Lucro real não pode optar por esse benefício tributário que existe, tá? Então, regime caixa só para Simples Nacional e lucro real. Como é que funciona hoje o pagamento dos tributos? Você emite uma nota fiscal, no mês seguinte você está pagando imposto sobre essa nota. Normal, né? Então você emitiu lá, a empresa tem um total de 100 mil de notas, por exemplo. No mês seguinte ela pagará todos os tributos referentes a essas notas emitidas no mês anterior. Sobre as notas emitidas. Só que existe um cenário, que é um cenário seguinte. A empresa ela emitiu 100 mil de notas, só que o cliente dela pagou parcelado. Ou vai pagar parcelado. Ou seja, no mês ela emitiu 100 mil, mas vamos supor que ela efetivamente recebeu a metade, 50 mil reais. Para empresas do Simples Nacional e lucro presumido, existe o regime caixa, que é você pagar o imposto sobre o efetivo recebimento. A empresa terá que ter um controle financeiro de recebimentos e não importa a quantidade de notas que você emitiu. Você vai pagar o imposto sobre o recebimento. Isso é muito bom para empresas que emitem notas com valores altos, mas recebem periodicamente dos seus clientes parcelado. Porque no final das contas, você vai pagar o imposto igual. Você só pagou conforme o recebimento. Então o cliente fechou com você uma venda de 10 mil reais. Então se você estiver no regime competência, que é o padrão, você emite a nota de 10 mil reais, mês que vem você vai ter que pagar o imposto sobre os 10 mil reais. Só que você não recebeu. Supor que o cliente vai pagar em 2 vezes. Se você estiver no regime caixa, você emite a nota fiscal de 10 mil reais normal. Você recebeu 5 mil, no mês seguinte você paga o imposto sobre os 5 mil. No outro mês, você recebeu o restante, você paga sobre o restante. Estou falando de um cliente, mas é feito de todos os recebimentos. Sim. Então, você analisando o recebimento e as notas emitidas, às vezes você consegue pagar menos tributos porque os seus recebimentos são parcelados. Às vezes não, às vezes compensa realmente a empresa estar no regime competência, emitiu uma nota, paga o imposto no mês seguinte, para ela não faz diferença. Mas existe essa opção, então, para empresas no Simples Nacional e no lucro presumido, pagar o tributo parcelado. Agora, nesse caso, suponhamos ele que parcelou para um cliente, e no mês seguinte o cliente não efetuou o pagamento de uma parcela. Você não paga o imposto. Entendi. Você não paga o imposto. Dependendo do tipo de negócio, é mais vantajoso porque também... Você não toma um calote. Você não toma um calote e pagou o imposto sem ter recebido o dinheiro. Isso mesmo. E vamos supor que esse cliente ele acabou, não pagou e foi para a dívida. E foi para dívida. A empresa não recolhe. Não vai recolher. Mesmo com a nota emitida. Mesmo com a nota emitida. Por quê? Quando a empresa opta por esse regime caixa, ela tem que ter o controle financeiro certinho. Tanto é que quando você faz essa opção ela é feita também uma vez ao ano.
Tá? Não tem como você fazer assim, ó, esse mês você no regime competência, no outro mês você no regime caixa. Não, é uma vez ao ano. Né? Eu falo isso porque muitos empresários têm essa curiosidade, não sabem. Né? Então, se optou pelo regime caixa, o ano inteiro você vai pagar imposto sobre recebimento. Você optou competência, o ano inteiro você vai pagar imposto sobre a emissão da nota. Não recebi? Não pago, mas eu tenho que ter o controle financeiro de recebimentos bonitinho, certinho para entregar para a Receita Federal. Entende? Então, isso é um controle a mais no regime caixa do que no regime competência. Mas se você não receber do seu cliente, você não vai pagar o imposto. Então, se você toma um calote, você não paga o imposto sobre esse calote que você recebeu. Tem um ponto positivo e negativo em ambos, né? Quando você já recolhe no competência, não tem erro, você não precisa ter muito controle. Não. Emitiu a nota, recolhe no mês seguinte, acabou. Agora do caixa... Do caixa você tem que ter. Tem mais trabalho, mas também você consegue se resguardar caso você tome um calote. Sim, até porque um cliente demorou um ano para te pagar e chegou lá depois de um ano ele foi lá e fez o pagamento. Você vai ter que pagar o imposto depois de um ano, mas você não pagou o imposto antes de ter recebido. Isso. Então tem o seu pós e o seu contra. Mais uma vez, não estou falando que toda empresa compensa estar no regime caixa. Porque tem empresas que emitem a nota fiscal e já recebem, por exemplo, no crédito. Passa no cartão de crédito e recebeu. Acabou. Agora, aquela empresa que que passa vários boletos para o cliente pagar. Então, normalmente, essa empresa que faz o pagamento parcelado, que recebe de fato parcelado. Né? Não estou falando parcelado de cartão de crédito, porque, como eu falei, o cartão de crédito você parcela com o banco. Você faz crediário. É isso mesmo, faz crediário. Então, às vezes, é uma boa. Tá? Às vezes é uma boa. Tá? Próximo tópico. Subdivida a sua empresa por atividades, tá? Um exemplo, uma empresa que tem várias atividades, uma empresa que é comércio e serviço, certo? Uma empresa, ela pode ter vários ramos de atividade, desde que sejam ali tudo da mesma categoria, né? Parecidos. Então, uma empresa pode ser indústria, comércio e serviço. Uma empresa pode ser só indústria, só comércio, só serviço, ou comércio e serviço, não importa. E, normalmente, as empresas optam por ter um CNPJ para fazer tudo. Né? Só que às vezes, se você subdividir, abrir dois CNPJs, um somente para o comércio, um exemplo, e outro somente para o serviço, você consegue algum tipo de benefício tributário. Tá? É possível ter esse benefício tributário. Porque quando você está tudo unificado, o faturamento total vai ser sobre tanto pelo comércio quanto pelo serviço. E às vezes você subdividindo, você tem algum benefício daquela empresa estar só, por exemplo, ser prestadora de serviço e talvez você mudar o município onde ela está residindo. Exemplo, existem prestações de serviço onde o ISS, que é um tributo municipal, no município é 5%. Dependendo onde for o outro município, essa mesma atividade pode ser 2%. E uma empresa que está unificada isso daí, ela não consegue ter esse benefício. Então, às vezes você indo para uma cidade vizinha, você está em Guarulhos ou você vai para São Paulo. Às vezes a atividade, se essa empresa estivesse localizada no estado de São Paulo, essa atividade de prestação de serviço, ao invés de você pagar 5% de ISS, você pagaria 2%. Ou ao contrário, ou com qualquer outra empresa, tem que ser avaliado. Não estou falando que qualquer prestador de serviço tem que ir para São Paulo ou mudar. Não, isso tem que ser avaliado. Então, às vezes compensa para a empresa não manter somente um CNPJ, se ela tem várias atividades. Às vezes compensa ela subdividir essas atividades. Até porque no Simples Nacional, você paga o imposto sobre o faturamento dos últimos 12 meses. Então, no Simples Nacional, quanto maior for o seu faturamento do último ano, dos últimos 12 meses, maior será a alíquota do mês. Se você está subdividido, automaticamente o faturamento do comércio será um pouco menor e o faturamento da prestação de serviço ou da indústria também será um pouco menor. E a alíquota, mesmo que separada, somando as duas, às vezes fica menor, porque você está com tudo integrado num único CNPJ. E isso é uma forma legal, tá? Tudo que eu estou falando aqui são formas legais. Não existe impedimento de você abrir outros CNPJs para você subdividir as atividades da empresa. Isso é comum em grupo econômico, muito comum. Então, por isso que às vezes empresas grandes têm um grupo econômico.
né? É o grupo, e às vezes só o nome fantasia permanece o mesmo, mas para prestação de serviço é um CNPJ do grupo, para comércio é um outro CNPJ do mesmo grupo, justamente porque existem benefícios que podem ser muito bons para o empresário, tá? Um exemplo seria uma empresa de refrigeração, por exemplo. O cara vai ali, instala ar-condicionado, conserta a geladeira, enfim, mas no mesmo lugar ele vende insumo, gás e tal, então precisa ser separado. Se separando você consegue, muitas vezes, como eu falei, tem que analisar e verificar se realmente compensa. Às vezes não compensa. Às vezes o custo para fazer isso, para uma empresa que está começando, que tem um faturamento baixo, talvez não seja viável. Mas para uma empresa que já começou suas operações, que já está encaminhada, isso é uma boa estratégia também, tá? Próximo tópico, terceirização de mão de obra. Tá? Isso é uma coisa muito comum que tem acontecido hoje. As empresas, ao invés de contratar o funcionário efetivamente CLT, contratar uma empresa terceirizada, e essa empresa terceirizada manda os funcionários ali, o prestador de serviço, a mão de obra para executar o serviço. Isso está se tornando cada vez mais comum, porque para a empresa que está contratando, ao invés dela pagar vários salários, vários 13º, várias férias, FGTS, INSS, imposto de renda, mesmo que às vezes descontado do funcionário, o INSS e o imposto de renda, mas o FGTS sai do bolso do empresário. O INSS patronal também sai do bolso do empresário. Então, às vezes, você contratando uma empresa terceirizada para um grupo específico da sua empresa, você consegue reduzir muito a carga tributária da folha de pagamento e até riscos trabalhistas são diminuídos. Não quer dizer que a empresa fique isenta. Né? O funcionário que está trabalhando lá dentro de uma empresa, mesmo que ele não seja funcionário dessa empresa, seja funcionário da terceirizada, em muitos casos do que acontecer, a empresa que contratou esse terceirizado, ela também se responsabiliza por muitas coisas trabalhistas, tá? Não estou falando que isenta, mas você diminui o risco trabalhista. Vou dar um exemplo comum. Você vai no shopping, você encontra lá um pessoal, os seguranças, você encontra uma pessoa da limpeza. Essas pessoas não são contratadas normalmente especificamente da administradora do shopping. É uma empresa terceirizada e eles pagam uma mensalidade e todo dia irá um profissional. O profissional ficou doente. Essa empresa vai se responsabilizar e levar outro profissional. Então você também tira isso daí. Hospitais também tem muita terceirização de recepcionistas. Muito comum hoje em hospital. Tem lá a galera da recepção, mas eles não são contratados do hospital. O hospital contratou uma empresa terceirizada para disponibilizar recepcionistas. Uma pessoa da limpeza, uma pessoa que vai ficar um controlador de acesso. Então, a terceirização da mão de obra, às vezes, pode ser aí uma boa vantagem. Lá no condomínio que eu moro é terceirizado. Tudo terceirizado. Aí, faltou algum, já liga para a empresa, já manda outro, então nunca fica com aquele desfalque na equipe. E agora tem um ponto, eu não lembro se, mas mesmo assim no caso, a contratante dessa empresa terceirizada, ela é obrigada a controlar, por exemplo, a questão do pagamento da documentação dos funcionários terceirizados. Por exemplo, essa terceirizada está recolhendo, está cumprindo a parte dela, porque se eu não me engano, pode ser que eu esteja falando besteira, mas ela fica como uma corresponsável. Isso. Existe sim a corresponsabilidade, como eu falei. É importante a empresa que está contratando e a empresa que terceiriza a mão de obra tem um contrato, logicamente, de prestação de serviço. E, normalmente, essa empresa que está contratando, é bem comum ela pedir certidões negativas. A certidão negativa de FGTS. Se não sair uma certidão negativa de FGTS, quer dizer que a empresa terceirizada não deixou de recolher algum FGTS. A certidão negativa de tributos federais. Se tiver imposto em aberto, não vai sair. Então, é importante a contratante, e você tocou nesse assunto, é muito bom também, se você contratar uma terceirizadora, é importante você pedir todas as entregas das declarações para você não virar correspondente. Porque, como eu falei, se esse funcionário, mesmo terceirizado, entrar com uma ação trabalhista,
ele vai colocar todo mundo, ele vai colocar a empresa que ele foi contratado e também a empresa que contratou. Então, assim, vira corresponsável sim, só que não tem todo o papel, toda a responsabilidade, né? Então, meio que coloca uma parede a mais de proteção, né? Porque às vezes as pessoas acham que só porque o funcionário é terceirizado você pode tratar ele do jeito que você quiser, ou que ele... Enfim, não, ele é um funcionário como qualquer outro, mas quem faz o pagamento do salário dele é uma terceirizada. Então, sim, quem está contratando é corresponsável muitas vezes. E isso depende, se vier um processo legal, seja civil ou seja um processo trabalhista, quem vai analisar a responsabilidade da contratante, né, é o juiz, né? Até que ponto ele vai ser responsável ou não, entendeu? Então, perfeito. É dessa forma aí. Próximo tópico, fique por dentro de créditos e incentivos fiscais. Isso é importante também, tá? Às vezes é comum o governo, de vez em quando, lançar alguns programas de refis, que são parcelamentos um pouco mais em conta para os empresários, né? Porque hoje um parcelamento federal, normalmente a Receita Federal está pedindo 20% na primeira parcela. Porque, infelizmente, o que acontecia? As empresas, para sair as certidões, né, para sair mostrar que está tudo certinho, quando você parcela um tributo, a empresa está regularizada. Ah, mas foi parcelado em 100 vezes. Não importa, a empresa parcelou e o parcelamento está ativo, então saem as certidões negativas, então sai tudo certinho. Muitas empresas faziam parcelamento, pagavam só a primeira parcela e depois não continuavam com o parcelamento. Aí o governo, seja municipal, estadual, federal, ficava sem receber aquele valor. Então o governo, para eliminar isso daí, a maioria, não estou falando todos os parcelamentos, mas a grande maioria dos parcelamentos, principalmente federais, eles pedem 20% do valor da dívida na primeira parcela. Então, se está com uma dívida de 100 mil reais, a primeira parcela vai ser 20 mil. As outras serão com valores menores, né? Então, às vezes, o governo tem que ficar por dentro. Tem ano que ele lança, tem ano que ele não lança. Algumas propostas de regularização em mais vezes, né? Quem está com uma dívida muito grande, às vezes diminuindo a multa e juros se você pagar um valor a mais, né? Se você pagar à vista ou em quantidades menores. Então isso tudo, cara, se você conseguir diminuir multa e juros de parcelamento de tributos em aberto, isso traz um benefício muito grande para a empresa, mas tem que ficar de olho, porque não é sempre que abre. Então às vezes abre um municipal, às vezes abre um estadual, às vezes abre um federal. Então tem que ficar por dentro. E ficar por dentro de créditos e incentivos também envolve, como a gente já falou aqui, talvez se eu mudar a sede do meu CNPJ para um outro município, será que eu vou ter algum tipo de incentivo daquele município? Se eu mudar a sede do meu CNPJ para um outro estado, será que eu vou ter um incentivo? Um ICMS um pouco menor, por exemplo, que é muito comum. Como o ICMS é estadual, às vezes você vai abrir uma filial, está pensando em abrir uma filial da empresa, talvez procure algum estado que tenha um incentivo de ICMS um pouco menor, se for possível para a empresa, né? Logicamente, nem todo mundo consegue abrir em outro estado, em outro município, mas tem que ficar por dentro disso daí. Se você quer crescer a sua empresa, se você mora em um município bem próximo, se você pode fazer a mudança da matriz da empresa, porque, como eu falei para você gasta, sei lá, de alteração na parte de documentações R$1.000, R$1.500 para você transferir uma empresa de um município para outro vizinho e às vezes você tem aí um benefício tributário gigantesco, né? Então tem que ficar por dentro mesmo. Não existe uma forma, quem dera eu que tivesse uma bíblia, por assim dizer, um manual onde mostrasse todos os benefícios que o governo pode dar. Não existe isso. Tá? Então tem que ficar por dentro, tem que ficar procurando jornais contábeis, jornais de economia e por aí vai. Tá? E por último, tenha uma assessoria contábil para fazer um planejamento tributário. Olha o tanto de coisa que a gente falou aqui hoje. Talvez para você, empresário, você não consiga lembrar tudo que tem aqui. Mas se você tem uma assessoria de qualidade, eu sempre volto nesse tópico, né? É sempre quase o último tópico, é sempre ter uma assessoria de qualidade. Porque às vezes você está assistindo isso daí e você fala, cara, o meu contador nunca me falou isso. Nunca me falou que talvez eu possa pagar o imposto de uma forma reduzida. Porque mesmo que estando no estado que você está, na tributação que você está, pagando imposto do jeito que você está, não custa nada para uma assessoria contábil de qualidade fazer um comparativo.
falar assim, olha, você está pagando essa quantidade de imposto, só que olha aqui, ó, se você tivesse nessa tributação ou nessa tributação, você estaria pagando mais. Então, por enquanto, ainda é a melhor tributação para você. Ou, nessa análise contábil, nesse planejamento tributário, a empresa a contabilidade conseguir identificar ali meios para a empresa reduzir tributos. E não existe um meio só. Né? Aqui eu falei de alguns. E podem existir, e existem muitos outros meios um pouco mais difíceis de se comentar. Eu trouxe aqui uns principais aqui que talvez você consiga mudar aí algumas coisas de forma um pouco mais rápida, né? Então tem que ter uma assessoria de qualidade. E aí, aquela contabilidade que só gera imposto, essa contabilidade fica para trás. A contabilidade digital, por exemplo, que você só fala com um robô, você coloca as notas fiscais no sistema deles, eles apuram o imposto e mandam para você, não tem isso. Não tem esse tato de analisar todos os benefícios que uma empresa pode ter de redução tributária. E reduzindo imposto gera mais lucro para a empresa. Se gera mais lucro para a empresa, o empresário consegue pagar os funcionários, consegue manter famílias e se manter. Né? Então, o principal e último tópico tem uma assessoria de qualidade para avaliar tudo isso para você. Perfeito. E para quem quiser contratar aí o seu serviço, contratar a sua assessoria, onde que as pessoas podem te achar, te encontrar aí na internet? Vicente Silva Contabilidade. Vicente e Silva Contabilidade. Você pode jogar no Google, você pode olhar no Instagram. Você que quer ter várias... Mesmo que você não queira que eu seja o seu contador, que a minha contabilidade seja a sua assessoria contábil, me siga lá no Instagram, Vicente Silva Contabilidade. Lá eu sempre estou jogando várias dicas, várias notícias contábeis. Então, se você quer ficar por dentro desse meio contábil, financeiro, você pode me seguir lá, que com certeza você não vai se arrepender. E para quem é MEI, tem algum tipo de pacote especial para quem é aqui do canal? Sempre tem. Na verdade, você que vier para a minha assessoria contábil através da Proface, você com certeza, independentemente da tributação da sua empresa, vai ter um desconto especial. É só você falar, olha, estou procurando você, encontrei você através do vídeo da Proface. Você vai ter já um desconto muito especial. Então, perfeito. Você que é inscrito aqui no canal, que é membro do canal, já viu que já tem um baita de um benefício para a sua empresa, para o seu negócio e para você que está pensando em começar o seu negócio próprio, ainda está em dúvida, está com receio, está aqui uma baita uma oportunidade para você já começar o seu negócio com o pé direito, certo? Alan, muito obrigado, tá? Até o nosso próximo encontro aqui no Bate-Papo com a Contabilidade e eu tenho certeza que vai ser mais um vídeo para poder agregar para toda a nossa audiência. Pessoal, fique com Deus, até o próximo vídeo, forte abraço e tchau!